Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14, que você abriu, vamos, enquanto eu leio, observa. A Bíblia diz assim: pois todos, diga todos, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos ler todo mundo, independente da sua versão? Diga, pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, existe uma categoria, ou existe um parâmetro, existe um patamar, vamos dizer assim, que só são guiados pelo Espírito quem é filho de Deus. Tem filho de Deus aqui nessa noite? Então, não tem como alguém viver no pecado e dizer que é guiado por Deus, porque Deus não guia ninguém no pecado. Você pode estar com a sua consciência, né, ou pela sua instrução familiar, mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus guia aqueles que são filhos dele, e o filho de Deus é aquela pessoa que obedece aos seus mandamentos. Nossos filhos nos obedecem, nem sempre 100%, mas a gente às vezes ensina, né? Nossos filhos eles nos obedecem 100%. Mas nós instruímos nossos filhos na palavra, instruímos na educação, e eles, quando eles vão obedecendo aos nossos comandos, a gente se alegra e dizemos assim: esse realmente é meu filho, né? Independente daquilo que eles às vezes fazem. Mas olha só, essa categoria, esse patamar de que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Eu tenho uma definição sobre o que é ser guiado pelo Espírito, né? E tem duas palavras lá na referência Strong, que é bem estranha, né? Mas você vai entender aí, que é ago, e tem duas referências sobre a questão do guiar, porque lá, quando você vê lá em Romanos 8,14, que o ago, na referência Strong, diz que é guiar, conduzir seguramente com as mãos, levando este de modo ao destino final. Aí diz assim, de um animal, seguir um acompanhamento de algum lugar. Então vem cá, Dani, só para eu dar um exemplo. Então, a palavra guiar no Strong, ele diz que é a palavra água. Vai andando, e eu estou guiando Dani, né? Ela está tentando abrir, e esse guiar pelo Espírito também é isso, né? Eu estou instruindo ela, puxando ela para cá, guiando, levando. Mas também tem outra, fica aí. Tem outro exemplo também, que é adegeu, ou rodogeu, que é a palavra H no hebraico, né? Que está lá na referência de João 16,13, que não precisa você ler, que diz assim: ser guiado, ser um guia, guiar a pessoa de alguém, guiar, ser um guia, ou de um professor, de uma orientação. Então também, a palavra ser guiado pelo Espírito, você é guiado pelo Espírito de Deus, alguém lhe conduzindo, ou alguém, você sendo guiado por um caminho que alguém faz. Quando você anda e tem alguém na frente, eu não sei você, eu não gosto de correr muito dirigindo. Pronto, era só isso aí, só para palma para Dani, né? Bate palma para Dani. Então essas duas referências sobre guiar, ser guiado pelo Espírito, é alguém lhe conduzir ou alguém andar e você ser guiado por alguém. Eu não gosto de correr muito quando eu estou dirigindo, e quando tem um caminhão na frente, não sei se você é assim também, quando tem um caminhãozão na frente, eu disse, graças a Deus, porque é uma segurança, né? Ter alguém maior, alguém que anda com responsabilidade na sua frente. Então, numa BR, eu não gosto de passar de 110 por uma questão de segurança. E eu gosto de andar quando tem um caminhão. Quando tem um caminhão na minha frente, eu evito ultrapassagem, porque eu gosto daquela segurança. E quando ele vai, ele sobe, ele tem aquele lance lá, eu gosto de estar atrás, porque é uma segurança para mim. Então, é esse sentido. Quando tem alguém andando, você ser guiado por essa pessoa, seguindo a trilha dela, seguindo os passos de Jesus. Mas como é que nós não vemos? Como é que a gente vai seguir Jesus se a gente não vê Jesus? Jesus deixou a palavra, e através da palavra é onde a gente é guiado. Deus também deixou líderes. Então líderes não guiam a sua vida, mas ele traz um caminho. Ele diz, olha, é por aqui que você deve servir ao Senhor. É por aqui que você deve fazer o que deve ser feito. Né? Porque eu não tenho responsabilidade sobre as suas decisões. Diga graças a Deus. Né? Já pensou se eu dissesse, irmão, compre um carro que a gente vai estar junto com você. Aí o outro, compra uma casa, daqui a pouco estava todo mundo, estava eu como fiador de todo mundo. E meu salário não dá para pagar tudo isso de vocês, né? Mas o que é que nós guiamos vocês? Como é que um líder, um pastor de uma igreja, um líder de departamento, ele lhe guia? Ele lhe traz instruções a você, ele traz uma certa instrução na palavra, quando ele diz ali a respeito do departamento, mas eu como pastor da igreja,
eu posso lhe guiar através da palavra. Você vem pedir um conselho, eu digo o que a palavra de Deus diz, mas eu não tenho autoridade, nem quero fazer isso, de tomar decisões pela sua vida, tá bom? Eu não quero atrair maldição para a minha vida. Mas o que é certo pela palavra eu vou lhe dizer com amor, mas eu não vou deixar de dizer. O que é certo é certo. Diga, o que é certo é certo. E o que é certo é a palavra. Então, dos nossos sentimentos, irmãos, do que nós achamos, ou a palavra, nós ficamos com a palavra. Então, a palavra aqui é a base, tá bom? Glória a Deus. Vou tomar um copo d'água aqui. Em breve eu não vou estar cantando nem tocando, porque Deus está levantando pessoas para tocar e cantar, né? E vai levantar daqui, da igreja, tá bom? Então essas duas definições bem interessantes, né? Que vou repetir, é o guiar conduzindo e andando, e nós andamos atrás. Então a natureza humana, o homem em si, ele é tríplice. E isso é bem interessante porque quanto ao Ministério do Verbo da Vida, agora você vai entender por que às vezes a gente preza tanto por louvores que declara a palavra, louvores que fazem com que a gente adore ao Senhor. A gente não gosta de cantar aqui, a gente não está criticando outro ministério, nós não cantamos, você não vai ver aqui, né, louvores que venham dizer que eu sou o pó da terra, que eu sou um pobre pecador. A Bíblia diz que Deus nos resgatou. Se Deus nos resgatou, eu não estou mais lá. Amém? Então, por isso que nós cantamos louvores que a palavra diz, independente do nosso sentimento. Nós não vivemos pelo que nós sentimos, porque nós somos um ser tríplice. E eu quero que você abra sua Bíblia para que a gente veja isso na palavra, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Estou dando alguns pontos para que a gente possa entender como ser guiado pelo Espírito. E você vai ver que são duas coisas tão simples, né? Que às vezes as pessoas fazem algo mirabolante, né? Não sei se você faz isso, né? Como o Gideão fez, pega uma lã, molha, né? Aí molha lá. Não sei se vocês sabem dessa história de Gideão, né? Ou alguém já fez assim, ô Senhor, se eu devo namorar com aquela pessoa que passa 3 carros vermelhos. Alguém já passou por isso? Não, né? Hã? Não, então, muita gente rindo, então acho que já passaram. Já pensou se eu dissesse, meu Deus, se for para casar com um dano que passa um dinossauro, né, ali na rua. Não ia passar nunca, né? Não ia casar nunca. Nós não precisamos ver para crer. A gente crê para ver. A gente crê primeiro, depois vê. A gente não vê para crer. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Glória a Deus. E o próprio Deus de paz, diga, o próprio Deus de paz. Deus não é um Deus de confusão, amém? Ele é de paz. Ele diz assim, vos santifique completamente, diga completamente. E o vosso espírito e alma e o corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses? E vou dizer com outras palavras. Que o Deus de paz vos santifique completamente, nosso espírito, alma e corpo. Deus tem interesse nessas 3 partes. Esse negócio de que Deus quer só o nosso espírito e eu vou andar de qualquer jeito, não existe isso. Tem uma frase que é meu corpo, minhas leis, né? É uma coisa assim. Meu corpo, minhas regras. Então eu vou andar do jeito que eu quiser, vou me relacionar com o que eu quiser, né? Afinal, Deus quer meu espírito. Isso é mentira. Diga mentira. Pode dizer, diga mentira. Então Deus tem interesse no seu espírito, que é o Janderson aqui de fato. O meu espírito não é essa fisionomia. Tá certo? Vou melhorar, tá bom? Sei que tem outros mais vistosos aqui. Mas eu não sou essa fisionomia. Eu sou um espírito. Aqui dentro tem um espírito dentro do meu corpo. Eu tenho uma alma, que é o meu sentimento, onde tem minha personalidade. Onde cada um tem personalidade. Tem umas pessoas que às vezes são bem animadas, outras são mais calmas, mas isso não quer dizer que ninguém está errado. O melancólico, o sanguíneo, né? O extrovertido e o fleumático, se eu não me engano, né? Esses são esses 4 principais. Isso não significa que o melancólico é errado, ou o sanguíneo, né? Que é agoniado. Nenhum deles é errado, o temperamento.
o temperamento que você deve se equilibrar é o temperamento que está lá em Gálatas 6, que é o fruto do Espírito, que depois você em casa, você lê com calma os frutos do Espírito. Gálatas 5, né? Desculpa. Gálatas 5, que você é moderado, você é temperante, você tem alegria. Então, quando o melancólico acorda triste, ele vai lá para Gálatas 5, que é o fruto do Espírito. Não, eu sou alegre, eu não vou ficar triste. E assim vai se equilibrando. Uma gangorra, se tiver um lado mais pesado, vai para um canto. Se tiver um lado mais leve, a nossa vida ela deve estar equilibrada. Amém? Então, voltando para o texto, a gente tem um espírito. Então, a gente tem um contato com o mundo espiritual. Então, como é que a gente tem um contato com o mundo espiritual? Eu posso estar aqui falando com você, com a minha mão no meu bolso, bem tranquilo, conversando, andando, mas é aqui dentro de mim, o meu espírito está ligado com Deus. Eu posso estar aqui andando na rua, escutando um louvor, eu posso estar ali no trânsito, no ônibus, aquele ônibus bem abençoado, com as pessoas bem em cima da gente, mas ali eu estou, Pai, obrigado, Senhor, dentro de mim, do meu espírito, porque é a nossa ligação com Deus. Eu não preciso fazer um holocausto. Você já pensou se a gente fizesse isso na velha aliança? Trazer aqui, eu vou oferecer o meu dízimo ao Senhor, aí trazia aqui 10 bois, matava, ia ser uma carnificina aqui, né? Um fedor de sangue. Mas como é que a gente adora ao Senhor? Eu posso estar no banheiro, eu posso estar lavando os pratos, eu posso estar lavando o banheiro lá de coca, como eu gosto de falar aqui, eu posso estar dirigindo e louvando ao Senhor dentro do meu espírito. Não precisa, às vezes, eu fazer algumas expressões. Então, essa parte, o espírito, ele tem um contato com o mundo espiritual. A nossa alma, onde tem o nosso intelecto, onde a gente tem um sentimento pelas pessoas, onde a gente tem raiva das pessoas, onde a gente dá uma vontade, né, de uma pessoa. Então, esse é o sentimento, quando alguém pisa no nosso pé, quando a gente fica chateado. Quando eu estou aqui, tem todo mundo aqui olhando para mim, o nervosismo vem, às vezes a gente se controla. Isso é normal, é a nossa alma. A nossa alma, ela tem esse tipo de coisa. E tem o nosso corpo, né? O nosso corpo, que é isso aqui, isso é uma matéria, que é a ligação que nós temos do reino espiritual para entrar nesse mundo. Então Jesus, quando a Bíblia diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus não tinha um corpo físico e ele teve que fazer esse processo para entrar aqui na terra. É tanto que quando ele ressuscitou, ele subiu aos céus e sentou à direita do Pai. Então nós temos uma representação do homem restaurado lá no céu. Então, repetindo, nós temos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Você pode falar isso comigo? Diga, eu sou um espírito, eu possuo uma alma e habito num corpo. Então, Deus tem interesse nessas três partes. Deus está interessado no seu espírito, é tanto que Ele mandou Jesus Cristo para morrer por você. Por isso que nós devemos ter cuidado com aquilo que nós fazemos, porque senão você perde sua salvação. Então, não faça coisa errada. Então, nós precisamos ter cuidado com a nossa mente, com aquilo que nós ouvimos. Fofoca não é só quando a gente fala, é também quando a gente dá ouvido. Uma fofoca, ela só passa quando você alimenta através do seu ouvido. Então, a fofoca é alimentada com o seu ouvido. Você precisa ter cuidado com o que você vê. Você precisa ter cuidado com o que você alimenta a sua alma. Se você passa muito tempo no Instagram e fica ali, aí olha uma coisa, olha outra, passa o dia todo. Eu sei que é engraçado, né? Aí tem uns memes que é engraçado, né? Tem aquele que eu gosto. Você é padre ou está fansadeado, rapaz? Né? Tem aquele que eu acho engraçado. Mas você precisa alimentar a sua alma para que ela esteja equilibrada. E Romanos 12:2 fala que você deve renovar a sua mente. Como é que você renova a sua mente? É através da palavra. Diga, através da palavra. E como é que a gente alimenta o nosso corpo? Você pode fazer essa pergunta? Faça essa pergunta para mim. Feijão e arroz. A Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca dos deuses. Então, quando Deus fala isso, a palavra de Deus fala isso, é que aquilo que é falado de Deus nos alimenta aonde? No nosso espírito. O nosso espírito é alimentado, nossa alma é dominada pelo espírito, e o nosso corpo ele vai fazer aquilo que o nosso espírito e a nossa alma está conduzindo. Então, se eu estou com raiva de alguém, eu posso me controlar. Se eu não me controlar, eu vou partir para cima de alguém. É por isso que tem tanto descontroles, né, tanta coisa acontecendo no trânsito. Qualquer coisinha agora, antigamente, não, rapaz, que é isso? Aconteceu isso no meu carro, né? Deus o livre, em qualquer arranhão, as pessoas já vêm com a arma, já vêm com alguma coisa, né? E isso é perigoso.
Mas nós precisamos também ter cuidado do nosso corpo. Deus tem cuidado no nosso corpo. Cuidado com o que você está comendo, da forma que você está comendo, né? Exageradamente, né? No açúcar, no sal, na gordura. Você precisa ter cuidado. Quando você alimentar, cuidado para você não comer demais. Porque você precisa cuidar do seu corpo. Deus tem interesse no seu corpo. Por mais que lá na frente seu corpo vai ser transformado. Mas enquanto você estiver na terra, a forma de Deus lhe usar, andando, chegar nos lugares e tocar nas pessoas, vai ser através do seu corpo. Não tem como você impor as mãos sobre as pessoas. Se Deus o livre acontecer uma doença, você precisa amputar o braço. Já pensou que coisa ridícula? Chega aí, vou impor as mãos sobre tu sem a mão, né? Então Deus quer que você cuide do seu corpo. Diga, eu preciso cuidar do meu espírito, da minha alma e do meu corpo. Kenneth Hagin, em uma citação, ele diz assim: o homem é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Kenneth Hagin falou isso, nosso fundador do Rema em Tulsa, na década de 70, quando eu acho que não era nem nascido. Amém? Então o homem é um ser espiritual criado à semelhança de Deus. Então nós somos criados à semelhança de Deus. Somos criados, e essa fisionomia, ela não é como eu, nariz gordinho, né, com cabelo pretinho, outros com cabelo loiro, uns morenos, uns cheios, outros não. Então essa não é a semelhança de Deus. Deus é no Espírito, a nossa semelhança é no Espírito. O homem interior é o verdadeiro homem. Então o homem que, como eu falei, que você está vendo falando com você aqui, não é esse corpo, não é essa casa. É eu, espírito de fato. E eu queria que você abrisse lá em 2 Coríntios, capítulo 4, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Então você que está aí na sua casa, você pode ainda compartilhar esse link, fazer com que essa ministração, esse culto poderoso chegue em outros lugares, para que vidas sejam alcançadas. Então no versículo 16 diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou esteja consumido, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. O que é que Paulo estava querendo dizer? Por mais que, eu vou dizer com minhas palavras, por mais que a velhice esteja chegando, né? As rugas, os cabelinhos brancos, o cansaço, né? Quando a gente passava, ia dormir 2, 3 da manhã, no outro dia estava lá, né? Hoje em dia, se eu passar 11 horas para dormir, no outro dia amanheço quebrado, né? Porque a idade ela vai chegando e isso é uma coisa normal. Mas a Bíblia diz que por mais que o nosso corpo físico ele esteja caindo, o homem interior, que homem interior é esse? É o nosso espírito. Como é que ele se renova a cada dia? Cultuando, estando na igreja, servindo ao Senhor e se alimentando da palavra. Então esse é o verdadeiro homem interior. Então nós precisamos nos alimentar da palavra, para que a gente possa ser guiado pelo Espírito. A hora corre. Então abre também lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 3. Tem uma expressão, né? Eu senti no meu coração, eu estou percebendo no meu coração, né? E tem um versículo lá em Provérbios que diz: sobre tudo que deve se guardar, guarde o seu coração. Então o espírito do homem também é comparado ao coração. E a gente vê aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 3 e 4, diz assim: o vosso adorno não seja o enfeite exterior, como o das tranças dos cabelos, o uso de joias, de ouro, ou de luxo dos vestidos, né? E Pedro não está proibindo aqui a mulher se arrumar, nem um homem. Mas ele está dizendo assim, porém, ou seja, não seja só isso, né? Aqui nós prezamos por mulheres bem arrumadas, né? Inclusive minha esposa se arruma, a gente não é proibido a adornos. Mas o versículo 4 ele diz assim: mas seja o do íntimo do coração, não incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que és para que permaneçam as coisas. Então o íntimo o íntimo é aquilo que é comparado ao nosso espírito. Então Deus está interessado no nosso íntimo, no nosso coração. Amém? Então o espírito do homem e o novo nascimento, não tem como a gente
ter contato, dizer que é guiado pelo Espírito se nós não nascemos de novo. O que é nascer de novo? Nascer de novo é você, quando pecou, separou do Senhor, e o nascer de novo é ser regenerado de uma nova natureza. Qual é a natureza? A do de Deus, a do Espírito de Deus dentro de você. O seu Espírito, quando você é recriado, ele nasce de novo. Aí você pode estar me perguntando, né? Se eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, eu sou santo. Você não tenha medo de dizer que você é santo. Você é santo, o seu espírito ele é íntegro diante de Deus. A Bíblia diz que quando nós nascemos de novo, o Espírito de Deus vem habitado do seu espírito. Mas por que que você tem, às vezes você peca? É quando você alimenta aquilo que lhe domina. Então, se você alimenta um gatinho, quem vai ter, e não alimenta um cachorrão, um pitbull, quem é que vai estar mais fraco futuramente? O pitbull, por mais que o pitbull seja mais forte. Isso é uma analogia, tá bom? Não estou dizendo que o Espírito Santo de Deus é um pitbull que é amuniçado e comer. Mas se você alimenta um pitbull e deixa um gatinho sem se alimentar, o pitbull ele vai estar mais forte. Se você alimenta o seu espírito através da palavra, e se você não alimenta a sua carne, carne no sentido das vontades, e quando eu falo de carne não é pecado, não é um homem trair uma mulher, não é uma mulher com mulher, nem com homem com homem, também é isso, mas a carne que eu falo é o seu desejo natural. Seu desejo de mentir, seu desejo de enganar, seu desejo de fazer falcatrua, seu desejo de dizer não quando é para dizer sim, entre outras coisas, que quero que você abranja mesmo essa parte. Quando você alimenta o seu espírito, a carne ela vai estar mortificada. Então é necessário esse entendimento. E lá em 1 João, não precisa você ler, em João, capítulo 1, versículo 12 e 13, mas diz assim: mas todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade dos homens, mas de Deus. Ele está falando do novo nascimento. Não adianta eu desejar que alguém seja nascido. Eu quero tanto que aquela pessoa nasça de novo. Nasça, fulano, nasça de novo. Não adianta, não é da minha vontade, mas da vontade de Deus. Mas é necessário que a Bíblia diz assim: mas a todos quanto o receberam, é necessário que a gente receba. Está disponível, né? E eu nasci em uma cidade onde é feita a nossa energia, né? Aqui a energia da Chance, e está disponível, é tanto que tem aquela tomada ali. Se você não utilizar, ela vai estar lá disponível para você. Agora, se você colocar um aparelho ali, 220, vai ter energia disponível. Mesma coisa o novo nascimento, está disponível para você. Disponível para você que está em online. É necessário dizer o quê? A todos quanto receberam. E quando recebe, ele dá o poder de você ser filho de Deus. Se você é filho de Deus, então você passa a ser guiado pelo Espírito de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus não é assim tão rápido para você começar a compreender. Você pode, nasceu de novo hoje, vai dormir para casa, já vai estar sabendo de tudo. Não é assim. É uma experiência que você vai tendo. Deus vai abrindo caminhos através da sua busca. Então, se hoje eu nasci de novo, eu estava com uma dúvida sobre algo, Senhor, isso é necessário colocar aqui? Ele disse, sim, ou então não, faça, agora não, aguarde. Aí você vai pegando experiências ao ponto de você estar andando e ser perceptível, uma maneira, quer dizer, tão fácil de você entender aquilo que Deus fala ao seu coração, porque é uma questão de busca, é uma questão de experiência. Amém? Estou falando rápido. Amém? Um bebê, quando ele nasce, ele já começa a compreender o que a mãe e o pai diz. Ele não consegue. Como é que ele vai conseguindo? A partir do momento que você vai dizendo sim, não para isso, ele vai começando a entender e ele vai se amadurecendo. De repente, tem coisas que minha mãe só olhava para mim e eu disse, pronto, já era, vou levar uma pizza, ou então não. Tem coisa que nós só olhamos nossos filhos e eles já entendem, né, porque eles já conseguiram entender isso. Então tem coisas que quando a gente olha para a palavra, tem coisa que não precisa a gente ficar assim, fala comigo, usa alguém, usa uma profecia, usa alguém, vai para um culto, vai para outro, nem precisa isso. Tem coisa que só é necessário você olhar para a palavra. Quando você olha para a palavra, lê um versículo, aí a Bíblia fala com você, aí o Espírito Santo confirma com o seu espírito, agora eu não posso, ou então eu devo avançar, não era para eu ter feito, não vou fazer, farei. Então, ser guiado pelo Espírito, a gente está introduzindo essas partes para que a gente possa entender lá na frente, amém?
Quero falar só sobre 3 tipos do homem, né? 3 tipos de homem que existem. Quando eu falo de homem, não só é homem masculino, mas o homem como existência, que é o homem carnal, o homem espiritual e o homem natural. Então, o homem natural é aquele que não nasceu de novo, que não conhece a Cristo. Não tem pessoas que são legais, são top, mas elas não querem saber nada de Deus. E elas vivem normal. É o homem natural. Ele não deixa de ser homem, mas existe também o homem carnal. Desculpa. Que é aquele que já conhece a Cristo, mas não cresceu espiritualmente. E lembra que eu falei que o carnal não é o que fala, que não se refere só à questão carnal entre homem e mulher, porque quando a gente fala carnal é só sexo, né? Sexo, bebida, qualquer outra coisa. Mas aquele que não nasceu, que não cresceu espiritualmente, que não quer se aprofundar, aquele que não quer praticar o que a palavra de Deus diz, esse é comparado com um homem carnal. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a Bíblia, ela fala sobre o homem carnal também dentro da igreja, que é o homem imaturo, é a mulher imatura dentro da igreja. E tem um homem espiritual, que é aquele que nós somos. Diga amém. Diga, eu sou um homem espiritual. Diga, eu sou uma mulher espiritual. Amém? Eu queria que você falasse sem receio, né? Não sei o que eu gosto de ficar repetindo, mas eu quero que você repita. Diga, eu sou um ser espiritual. E olha a definição, aquele que recebeu a Cristo e tem a sua vida dirigida pelo Espírito de Deus. Então eu vou sintetizar o que eu penso sobre esse versículo. Eu gosto de falar sobre isso. Para mim, eu vou dizer, eu não sou contra as manifestações do Espírito na igreja, eu não sou contra, gosto, quero que manifeste os dons do Espírito. Eu não sou o dono da igreja, o dono da igreja é Cristo. Eu estou à frente, mas eu tenho como cabeça, eu tenho algo. Eu não gosto de meninice espiritual. Então, se você está aqui nessa igreja, você quer ser usado pelo Espírito, irmão, antes nós queremos que você viva uma vida espiritual, de obediência à palavra, que não seja menino espiritualmente, que não seja carnal. Eu não tenho nem receio de dizer isso. O carnal é aquele que conhece a palavra e não obedece. Para mim não adianta, eu prefiro que você seja espiritual, que obedeça a palavra de Deus. Amém? Então, esse é o pensamento que o seu pastor tem na sua igreja. Tá certo? Eu quero que você seja obediente à palavra, que esteja servindo ao Senhor, para que a gente possa ver e dizer, rapaz, Deus usa aquela pessoa, porque aquela pessoa busca, ela tem uma entrega ao Senhor, ela tem uma consagração. E consagração, uma pessoa santa, irmão, não é uma pessoa que nunca errou, porque nós podemos errar, porque ainda temos esse corpo limitado, ainda temos a nossa mente que ela não está transformada, não está 100%, ela está em renovação, e a gente precisa todos os dias ler a palavra, todos os dias a gente precisa estar buscando ao Senhor, como nosso corpo todo dia nós precisamos comer feijão, arroz, carne, nós precisamos alimentá-lo, assim nós precisamos alimentar o nosso espírito. Amém? Glória a Deus. Então devemos condicionar nossa mente à obediência à palavra de Deus. Quero que você abra lá em 2 Coríntios, capítulo 10. Isso é uma coisa que tem pego muita... Hoje a doença do século é depressão. E agora, depois da depressão, tem a bipolaridade. Depois da bipolaridade entrou o tal do autismo, né? E antigamente ninguém entendia o que era autismo, e agora está o autismo na fase adulta. Então, eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, nem psicanalista, mas eu dei uma estudada, estava até conversando com o Dani, que existe, né, 3 tipos de autismo, 3 níveis de autismo, né, 1, 2 e 3, eu não vou explicar, mas qualquer coisinha as pessoas dizem, é autismo, né? Às vezes a pessoa está compenetrada, ou então tem uma certa personalidade que às vezes é uma pessoa compenetrada, aí diz, é autista, e também não é assim, né, irmão? Vamos com calma. Mas a depressão, ultimamente, é 2 Coríntios 10. A depressão, ela tem sido a doença que era do século passado, está indo para esse, e está deixando muita gente para trás, está parando muita gente por causa do pensamento. O diabo, quando eu era criança, eu nasci no lar evangélico, e quando eu era criança, eu tinha medo mesmo, eu não vou ter vergonha, eu tinha medo de ir para a igreja, principalmente quando eu sabia que aquela pessoa tinha sido, dizer assim, fulano caiu em possesso. Aí eu tinha medo de ir para o culto, porque eu via aquela pessoa lá no culto. Aí
Eu ficava no culto, olhava para ver se a pessoa ia cair em possesso. Hoje em dia, nunca mais eu vi alguém possesso. Se ficar possesso aqui, a gente repreende em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que a gente deve repreender em nome de Jesus. Mas hoje em dia não está tão assim, não é verdade? O que está acontecendo? O diabo, ele está entrando pelas ideologias, pelos pensamentos, pelas ideias, pelas teorias. Né? A gente estudou a teoria de Darwin, a teoria da evolução. Aí quando a gente olha, que coisa banal. Mas naquela época, era diabólico. Dizer que o homem veio do macaco, eu não acredito nisso. Tá bom? Deus fez o homem e a mulher. E antes disso fez os animais. Quando fez o homem e a mulher, ainda disse, governe eles, vocês mandam nele. Então nós mandamos nos animais. Eu vou falar só uma coisa engraçada. Que na década de 60, não me lembro, que minha mãe era morena, aí diziam que os morenos iam virar macaco. A minha mãe, na virada do ano, ela ficou passando a mão para ver se ia perceber se tinha um rabo. Pelo amor de Deus, por causa dessa questão da evolução. Não existe isso. Deus fez homens e mulheres. E outra coisa, nós não somos animais. Diga, eu não sou animal. Diga, eu não sou um animal racional. Diga, eu sou um ser humano. Isso, Deus lhe fez homens e mulheres. Amém? Deus não fez meio termo. Não fez Adão e Ivo. Deus fez Adão e Eva. Tá bom? Só uma brincadeira, só para você descontrair. Então, diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo. O que é levar cativo? É pegar pela palavra todo pensamento à obediência de Cristo. Então, olha só que coisa impressionante, né? Há mais de 2000 anos atrás, praticamente, isso aí, Paulo escreveu aos Coríntios, que ele disse, a nossa arma não é carnal. Ou seja, existem tantas ideologias de partidos. Vamos falar de uma coisa atual, não vou falar de partidos, mas partidos, tem aquela ideologia a ideologia B, e às vezes, o que é que acontece? Cabo eleitoral, né? Eles brigam entre eles ao ponto de tirar a vida das pessoas. Então a nossa luta não é contra isso. A nossa luta é contra as hostes espirituais. Então, se existem ideologias, se existem coisas que estão fora da palavra, nós não vamos contra matando as pessoas, que isso é errado. Nós vamos na oração. É por isso que nós temos nosso culto de oração aqui às 8 horas, que tem sido poderoso. Se você não tem vindo, venha para o nosso culto de oração. Nós temos aqui declarado, nós temos orado, falado o que a Bíblia diz. E aquilo que a gente não consegue naturalmente, a gente ora, concorda com 2 ou 3, como a palavra de Deus diz. E é o que é ligado na terra, é ligado nos céus. É isso que a Bíblia fala. E essas ideologias nós somos contra, através da palavra. Porque a Bíblia diz que as nossas armas, elas são poderosas em Deus. Ela não é um revólver. Ela não é uma metralhadora. Você já pensou se um pastor da igreja viesse aqui com metralhadora? Aceita a crise, quer aceitar aí. Matava o cabo. Né? Aí vem alguém endemoniado, vão e derruba a pessoa endemoniada. A gente vai contra as ações. E eu vou dizer, hoje existem ideologias, né, contra, né, que você não precisa congregar. A igreja transmite ao vivo para alcance de mais pessoas. Não é para que você deixe de vir, tá bom, irmãos? Você que está em online, não é, essa transmissão não é para que você fique confortável na sua casa. É para que a palavra seja registrada e ela alcance ainda mais pessoas. Porque o apóstolo Paulo, ele não conseguia ir para outros lugares, ele escrevia cartas e enviava. E hoje nós temos a internet. Amém? Está compreendido aqui, irmãos, algumas coisas sobre a questão disso? Então, o nosso corpo precisa glorificar Deus. O espírito humano é a lâmpada do Senhor. Então, a lâmpada em si, ela não tem energia. O que o que faz isso, a luz ficar dessa forma, é a eletricidade. Então, Deus compara o nosso espírito com uma lâmpada. Então, eu sou uma lâmpada, o meu espírito é uma lâmpada. Então, quando eu devo andar por lugares que eu não conheço, o que é que nós fazemos? Quando está à noite, acendemos a luz. E Jesus, Deus, através da sua palavra, é a energia. Abre lá, por favor, em Provérbios. Nós estamos chegando ao final e vamos chegar agora como ser guiado pelo Espírito. Toda essa introdução básica é para que você entenda que nós temos um Espírito, nós somos uma alma, possuímos uma alma,
e habitamos no corpo. E você vai entender como é que nós somos guiados pelo Espírito. Provérbios capítulo 20, versículo 27, só a parte A. Glória a Deus. Estou diante de uma igreja guiada pelo Espírito. Isso nos deixa muito felizes. E saber que o nosso trabalho no Senhor não é em vão, de ensinar a palavra, de estabelecer uma igreja aqui, é para saber e ver que você é guiado pelo Espírito. Só a parte A diz assim: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Repita comigo isso, diga: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Note que esse nome Espírito está com a palavra minúscula, que significa que é o Espírito do homem, não é o Espírito de Deus. Então, uma lâmpada, como eu falei, para que ela possa iluminar, por mais que ela seja muito bonita, se ela não tiver eletricidade, para nada serve. Então nós somos a lâmpada. O que é que quem escreveu esse texto disse? Que quando a gente precisa de iluminação, ou precisa de algo para avançar, Deus vem e fala ao espírito do homem, e é iluminado, e o que é iluminado nós conseguimos andar e conseguimos fazer. Queria que Camerina apagasse a luz, por favor. As três. Todas três, por favor. Pronto. A gente está com a luz azul, então a gente consegue ver algumas coisas, mas se eu tenho um raio de luz limitado, como essa lanterna, eu só consigo ver o que está perto, não é verdade? Se aqui tivesse totalmente escuro, eu só poderia estar andando aqui quem está perto. Então a Bíblia diz, tem um texto que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, aí diz, e luz para o meu caminho. Então eu posso, através da palavra, que eu estudo, que eu leio, que eu medito, ilumina aquilo que eu estou perto e o caminho que eu devo trilhar. Pode acender, por favor, obrigado. Eu tenho esse costume de acordar, eu sei que você também. Nós conhecemos nossa casa, de olhos fechados, você pode se levantar da sua cama, passar pela porta do quarto. Eu não sei se a sua casa tem corredor, eu estou imaginando minha casa. Passo, tem o quarto da minha menina, aí tem aqui o interruptor da luz, eu vou, aí tem a sala. Eu consigo andar na minha casa com os olhos fechados. Você consegue também? Mas tem lugares que se você for e não tiver uma luz, um mínimo de luz que seja, você não consegue andar. Então essa expressão que o nosso Espírito é a lâmpada do Senhor é nesse sentido. Amém? Então como deve ser guiado, como era guiado o homem na velha aliança, né? Para que a gente entenda hoje, a gente precisa entender como era antes. Por que a velha aliança? A velha aliança era algo que Deus fazia paliativo para que o homem tivesse um contato com Deus. Apesar de que quando Jesus veio, por isso que quando Jesus veio, foi um marco na vida do homem, porque ele se entregou por mim e por você, porque não existia um cordeiro sem pecado, a não ser ele, e tudo que era feito era uma simbologia. Então pegava um cordeiro, impunha a mão sobre ele, era uma representação do sacerdote, impondo as mãos sobre o cordeiro, aí um mandava para longe, o outro sacrificava, e representava um sacrifício, mas Jesus se entregou por mim e por você, e esse sacrifício foi aniquilado para sempre, e hoje nós temos livre acesso ao Pai, e hoje nós temos a nossa ligação com o Senhor. Então antigamente os homens, existiam 3 formas, né, existe uma forma, né, que era mediante os profetas. Os profetas antigamente, eles guiavam as pessoas, os reis, os profetas, os sacerdotes. Era a única forma que o Espírito de Deus falava com essas 3 pessoas. Falava com os reis, com os sacerdotes, com os profetas. Você já pensou, se a gente vivesse na época antiga, que se fosse para fazer algo, né, eu quero comprar um carro, aí chama ali um profeta, né, Camerino tem um chamado profeta, chama ali Camerina, eu chamava Camerino no telefone, Camerino, eu vou comprar um carro, a parcela é tanto, eu posso comprar, o que é que tu acha? Ele diz, Deus está me dizendo que compre. Né? Você já pensou se fizesse isso? Não existe mais isso. Então, antigamente, os profetas, eles eram usados por Deus para guiar o povo, porque o homem não tinha o espírito recriado, então não tinha como o Espírito de Deus falar no espírito do homem. Não precisa você abrir, mas lá em Ezequiel 36, versículo 26 e 27,
dizia claramente que viria o tempo, ainda que eles seriam habitados pelo Espírito, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Vou ler só algo aqui, ó. O Espírito Santo vinha sobre os sacerdotes, o rei e o profeta. Eram as únicas categorias em que o Espírito de Deus vinha sobre essas pessoas, para ungí-los, para que operassem naqueles ofícios ministeriais, né? Então, era dessa forma que Deus falava. Hoje, Deus fala com o nosso espírito. Diga, Deus fala com o nosso espírito. Então, como hoje, na nova aliança, como é que hoje, em 2022, 11 de dezembro de 2022, como é que Deus fala conosco? Então, tem algumas formas, pelo menos duas eu vou ler aqui, que é através da palavra de Deus. Diga, através da palavra de Deus. E diga aí, também pelo testemunho interior. Nós não precisamos mais de um profeta nos guiando. Nós precisamos do profeta, o chamado profeta, para nos animar, para confirmar aquilo que Deus está falando no seu coração. Então, um profeta hoje, como a gente já falou na série, os dons ministeriais, sobre o apóstolo, o profeta, o evangelista, pastores e mestres, não me lembro o mês que nós falamos. Você lembra, Dani? Junho nós falamos sobre os 5 dons ministeriais. O profeta, ele está dentro da igreja, ele é levantado para instruir você, para levantar, para animar, para confirmar o que Deus fala ao seu coração. Mas ele não é o seu guia. Digo, o meu guia é o Espírito Santo, através da palavra e através do testemunho interior. O que é testemunho interior? Antes de ver isso, nós vamos ver aqui a palavra. Eu quero que você abra lá, por favor, em Salmos, capítulo 19, nós estamos chegando ao fim. Essa introdução toda para a gente chegar nesses 2 pontos tão simples, como ser guiado pelo Espírito. Então, em Salmos 119, versículo de 1 a 105. Versículo 105. Não é de 1 a 105 não, tá bom? Versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a primeira forma de você ser dirigido pelo Espírito é através da palavra de Deus. Você pode repetir novamente comigo, por favor? Diga, a palavra de Deus é a primeira forma de eu ser guiado pelo Espírito. Se eu pegar meu carro e for para um lugar que eu nunca fui na minha vida, que eu acho que já aconteceu com alguém, e eu obedecer às placas, o que é que vai acontecer? Você vai chegar ao destino. Por quê? Porque a placa diz, vire à direita, aí ande tantos 80 km por hora. Aí tem as amarelas, que é de atenção, que é sempre adiante. Curva acentuada à direita, curva sinuosa à esquerda. Pare, baixa a velocidade a 30 km, né? E se você for obedecendo as placas, você vai chegar. Eu fico imaginando, você já pensou, um piloto de avião que sempre viaja quase todos os dias. Tem deles que viajam, vai para um lugar, dorme, volta, e você acha que ele está com vontade de pilotar? Tem hora que não. Não é porque ele é piloto que ele está tão empolgado para pilotar. Ou você acha que naquela noite ele teve um sonho ruim, vem o medo, vem o receio, queria estar em casa. Aí o que é que ele faz? Para que chegue ao determinado ponto, ele obedece os parâmetros. Ele tem uma carta que, independente do tempo, do clima que o avião está, ele obedece às cartas. Um piloto de avião, ele não voa por si mesmo, ele voa, você pode notar que todo avião que sai de Campina Grande, ele vai a tantos 1000 pés, ele baixa, quando chegar a tantos graus, ele vira à direita, por mais que ele vá para um lugar, ele tem que virar para cá, por causa da carta, porque na carta, daqui de Campina Grande, tem umas montanhas, se você nunca viu, ele tem que subir, ele tem que virar para livrar, e assim vai. Então a palavra, ela lhe dá guia, na minha Bíblia, por favor. Então, por mais que você não está com vontade, não está com desejo, a Bíblia lhe dá parâmetros, que é a palavra. Se você ser guiado pela palavra, quando você não tem direção, é a melhor coisa. Tem uma frase que eu gosto, fora dos princípios, fora da direção, você obedece os princípios. Qual é o princípio de dirigir? Tanta velocidade, vira à direita, vira à esquerda, e a palavra ela vai trazer essa instrução.
O testemunho interior, eu quero que você abra também, lá em Eclesiastes capítulo 8. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5. Eclesiastes capítulo 5, ou capítulo 8, versículo 5, diz assim: quem guarda o mandamento, qual é o mandamento? Diga a palavra. Não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Então, o coração do sábio é aquele que discerne. Então, você é guiado pelo Espírito, pela palavra. Quando eu não sei o que fazer, eu vou para a palavra. Quando eu não sei responder, quando eu não sei tomar decisão, eu vou para a palavra. Se você não sabe o que está, se você já leu a palavra e vem aquilo dentro de você, vem aquela voz falando dentro de você, por mais que a sua mente não está entendendo. Por exemplo, vou falar uma coisa bem estrambólica aqui, só para ter um exemplo. Você é casado, um homem ou mulher, independente disso, e vem alguém e você tem desejo por outra pessoa. Está correto? Isso não está correto pela palavra. Aí aquela pessoa pede você em namoro, você é casado. Eu estou falando uma coisa bem estrambólica. Precisa você perguntar a Deus se isso é verdade? Precisa perguntar? Não precisa. A gente vai pela palavra. A Bíblia diz que isso é pecado, isso é adultério. E a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino do céu. Então eu tenho certeza que aqui ninguém quer ir para o inferno por causa de um ato extraconjugal. Mas, por exemplo, uma decisão. É aqui, nessa igreja, no Verbo da Vida, na região sudoeste de Campina Grande, no portal sudoeste aqui, é para eu estar congregando aqui, ora ao Senhor, né? Eu quero que você venha, tá bom? Mas ora ao Senhor para que você venha com paz. A Bíblia diz que Deus nos conduz em paz. Se a sua mente ela não está conseguindo, não, é porque eu estou com medo disso, eu não sei, mas a Bíblia diz que eu tenho que fazer, vai pela palavra que vai dar tudo certo, não tenha medo, tá bom? Amém? Abre também lá em Colossenses, eu quero fazer só um exemplo aqui, antes disso, abre lá em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim vos fazei vós também. Isso também fala quando a gente não está com nenhum sentimento, fazer o que a Bíblia diz. Versículo 14. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E o versículo 15. E a paz de Cristo, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. O versículo 15 diz assim: e a paz de Cristo, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. A paz de Deus é aquilo que é o árbitro do seu coração, aquele é o juiz do seu coração. Se você vai fazer algo, irmão, se não tem paz, pare de fazer. Se há paz para fazer algo, mesmo que há uma confusão na sua mente, confusão que eu digo, né, que está uma confusão e você precisa tomar uma decisão, a melhor coisa que tem é parar.
Se você está dirigindo em um lugar de neblina, uma coisa ruim, assim, está dirigindo, você não vai avançar dirigindo. O correto, o sensato é você parar, e você parar, ver a direção que você vai tomar, aquela coisa preta passar, alguma coisa assim. Mas a paz, ela deve estar aqui dentro do coração. Eu vou dizer uma coisa, como experiência. Em 2005, existia uma tremenda confusão na minha mente, se era para eu vir embora para cá, para Campina Grande, que eu vim da Bahia para cá. Eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu tomo uma decisão ou não? E aqui dentro, aquela paz, você vai crescer, você vai avançar. Deus tem algo dentro de você, aqui dentro, que era o Deus falando com o meu espírito. Mas a minha mente estava pensando, eu vou deixar minha mãe, eu vou deixar minha irmã, eu vou deixar minha profissão. E agora, o que é que vai ser? E a Bíblia, e aqui dentro de mim, vai dar tudo certo. Eu tenho um plano, eu tenho um propósito. Então, hoje, em 2022, nós estamos vivendo às vezes dessa forma. Eu vou fazer uma ilustração engraçada. Então, às vezes, a gente está sendo... na verdade, a vida cristã é dessa forma. Eu estou aqui, eu não estou vendo ninguém, mas eu sou guiado pelaquilo que a palavra de Deus diz, pelaquilo que a Bíblia diz. E eu queria que Dani pegasse o microfone, se tem aí. Eu vou falando, você vai falando também. Eu vou em Aurelison e vou voltar e você vai me guiando, tá bom? Então eu estou cheio de desejos. Eu quero avançar. Eu quero avançar, eu estou cheio de desejo. Um pouquinho à direita. Mas eu quero ir para a esquerda. Vá para frente. E a Bíblia. Vá para frente. Mas eu quero andar para trás, porque eu estou com receio. Vá O pra medo está direita. vindo. E eu À estou direita ouvindo, e e Deus à falando frente. comigo, me guiando. Vá para frente, tá à frente. A bênção está na frente. À direita e na frente. Tá aqui, irmão. Então achei a Aurelison. É. Você pode bater palma para mim? Deixa eu fazer agora em você. Pronto, Dani, com calma, sente de novo onde você estava. Podem falar, as muitas vozes na mente. Pode falar, todo mundo falando e eu vou falar com ela, tá bom? Cada um dá uma direção diferente, errada. Você vai ouvir só minha voz, Dani. Vá para a sua direita. Vá para a sua direita. Para a sua direita. Dê rotas diferentes. Dê rotas diferentes, por favor. E eu vou dar a certa. Vá, por favor, bem alto, vá. Vá para frente, Dani. Para frente. Vira um pouco para a sua esquerda. Vira um pouco para a sua esquerda. Ande um pouco para trás. Ande para frente. Ande para frente. Vira um pouco para a esquerda. Para a direita, na verdade. Para a direita. Para a direita, Dani. Para a direita. Agora ande para trás. Mais para trás. Mais para trás. Aí, tá bom. É melhor não, porque senão vai cair. Tá, ó, bate palma para Dani. Isso é só uma ilustração para você ver como as muitas vozes na mente, elas às vezes tentam ofuscar aquilo que Deus está falando com você. Irmão, em resumo, ser guiado pelo Espírito, você precisa ser guiado pela palavra. Não tem como você ficar em casa sem fazer leitura da palavra, sem você congregar, porque Deus fez a igreja para você congregar. Essa igreja ela foi estabelecida para você congregar. Você precisa congregar. Você precisa se instruir na palavra, para que você seja guiado através da palavra. E mediante isso, você medita, você ouve a palavra, você tem o testemunho interior, que a Bíblia diz lá no versículo 15 de Colossenses 3, que seja o hábito no teu coração a paz. Você precisa ter paz. Você não está aqui
vendo, mas depois você olha no YouTube. Eu queria que botasse a primeira imagem do avião, um piloto de avião, né? O que botou aí a imagem? Então, você que está aí no YouTube, você está vendo, e eu vou ilustrar para você. Um piloto de avião, ele não vê o que está à frente, ele vê os instrumentos. Então, ser guiado pelo Espírito é olhar para dentro. Então, quem é guiado pelo Espírito, olha para dentro. E eu tenho uma frase que o pastor Rosilon falou: o que é feito dentro determina o que acontece lá fora. Então, um comando errado, o avião cai ou o avião acerta. A outra imagem, o carro. Então, o carro, o homem natural é assim: o que acontece lá fora interfere dentro. Então, se você é guiado pelo que vê, acontece coisas ruins dentro de você. Depois você olha essas duas imagens. Amém? Então, ok. Então, era isso que Deus quer compartilhar com você nessa noite. Nós somos guiados pelo Espírito. Essa igreja é guiada pelo Espírito. Esse ministério foi guiado pelo Espírito. Não tem como um homem sair dos Estados Unidos há mais de 30 anos atrás com uma palavra: vá para o Brasil e ensine fé ao meu povo. Diga, e eu sou o povo, você é povo. Essa palavra chegou ao meu coração, chegou ao seu coração, chegou nessa região. É tanto que aquilo que me fez sair lá para estudar o Rema está aqui. Não perde essa oportunidade, faz o Rema, seja instruído através da palavra. Tem coisas que é feita no Rema, ensinos que são mais detalhados do que uma ministração de 50 minutos no máximo. Você vê uma matéria como ser guiado no Espírito durante quase 15 dias. Então faz isso, se expõe, procura Dani pode pegar seu nome. Procura investir na vida daquelas pessoas que desejam, como a vida da irmã Lusca. E faz isso valer na sua vida. Amém? Então eu queria que você ficasse de pé.